Então, pessoal, na nossa aula de hoje, né, no capítulo 8 da nossa apostila de arte, na página 82 até a 88, nós vamos falar sobre música, a arte que se ouve. Estou deixando aqui para vocês o link dos vídeos que a gente vai usar em aula para ilustrar nossa assunto. O grupo Pim e com a música instrumental. E aí vocês vão poder ouvir numa outra ocasião também, se vocês desejarem. Então vamos lá. Tila, então vamos ver o que eles estão falando para nós sobre essa arte que se ouve, né, a música. E vamos conversar um pouquinho sobre esse universo da música. Bom, hoje os nossos dispositivos e aplicativos permitem que a execução de música praticamente em qualquer lugar e em qualquer hora. Por meio dessas tecnologias, também é possível ouvir músicas típicas de vários países e de diversas gerações com a mesma facilidade. Alguns anos atrás, isso não era possível, porque a forma de produzir e escutar música, elas existiam só a partir de quando você ia ao show de um artista ou quando você escutava essa música através da transmissão de rádio. Aí foi surgindo aí outros meios, né, de produzir essa música, como é o caso do CD, né, que é o Compact Disc, e só que antes disso ainda teve o Long Disc, que é o LP, que é o disco de vinil, ou também a fita cassete. Mas, passado tudo isso, hoje a gente conta com uma diversidade grande, né, de aplicativos e mídias sociais que a gente pode ter acesso a diversos tipos de música, né? E por falar em música, será que a gente tem uma maneira de dizer se essa música é boa ou se essa música é ruim? Vamos pensar um pouco sobre isso? Bom, às vezes a gente relaciona boa música ao gosto musical de determinado grupo ou pessoa. No entanto, essa ideia pode fortalecer preconceitos ou favorecer gostos de alguns grupos sociais, desvalorizando os demais gêneros musicais. Então, vamos refletir um pouco aqui se a gente pode dizer se uma música é boa ou uma música ruim. O que a gente precisa entender é que o gosto musical ele é diferente para cada pessoa, né? Eu posso gostar de um tipo de música, vou dar o exemplo aqui, eu posso gostar de música sertaneja e você pode gostar de pagode. E o fato de eu não gostar de pagode, não faz dela uma música ruim. E a mesma coisa, o fato de eu gostar de uma música sertaneja não significa, né, que ela é uma boa música. Tá? Então, a gente deve evitar usar esse termo de ser boa música ou uma música ruim. Né? Por quê? Porque esse gosto musical, ele está presente em diversas culturas, para diversas pessoas. Então, não dá para a gente falar que a música é boa só porque a gente gosta dela. E a música é ruim quando a gente não gosta dela. Certo? Bom, a gente precisa pensar, né? Essa música ela é boa em qual lugar da sociedade? Por que ela é boa? Se ela é boa para quem? E ela é boa em qualquer situação? Então, a gente precisa, antes da gente fazer esse julgamento de ser boa ou ruim, a gente precisa levar em consideração que o gosto musical ele é diferente, né? Para cada pessoa, para cada grupo social, inclusive, tá? Bom, ao longo do tempo, foi considerado música boa a música erudita, que era a música que era feita, preparada nos conservatórios, né, nas escolas de música, nas universidades, porque existia assim, era como se tivesse algumas regras e universais e uma forma correta de se tocar instrumentos e de fazer música. Né? E para ser considerada boa, ela tinha que passar por essas academias, por essas universidades,
para então ela ser considerada boa. E a música popular, que é a música produzida fora dessas escolas, elas sofriam preconceitos e eram desvalorizadas. Então, as pessoas achavam assim que a música popular era música ruim, né? Não era uma música estudada, trabalhada. Né? Mas isso aí foi sendo mudado, né? Modificado. Então, hoje não tem mais essa ideia de que a música boa é a música erudita e a música ruim é a música popular. Não, não tem mais isso. Né? Então, música é música, ponto. Só existe uma coisa que a gente deve pensar, porque algumas músicas elas trazem dentro do seu conteúdo, né, umas informações que não são tão boas, né, ou não são boas de jeito nenhum. Né? Então a gente precisa pensar, por exemplo, na música que ela tem como conteúdo ideias preconceituosas, letras desrespeitosas, valorização da violência. Então, esse tipo de música a gente precisa tomar cuidado, tá bom? No mais, a música, ela é diferente em várias regiões e em países, inclusive, tá? E a diversidade musical faz com que exista muitos gostos, né, por música diferentes. Então, se você olhar no seu grupo familiar, no seu grupo de escola, por exemplo, você vai ver que um gosta de um tipo de música, o outro gosta de outro tipo, né? E a gente deve respeitar a música, né, de cada um e o estilo musical de cada um, tá bom? Bom, essa facilidade das mídias, né? A música ela passou a ser veiculada com muita rapidez e elas começaram a formar tendências. Então, com o compartilhamento dessas músicas, desses cantores, dessas bandas, né, eles foram se tornando cada vez mais conhecidos e por conta dessa rapidez como elas são divulgadas, algumas bandas, alguns cantores, eles ditam algumas regras, né? Eles influenciam, na verdade, até o modo de vestir das pessoas. Vamos pensar aqui numa banda de rock, né? Quem gosta de rock, ele quase que gosta de se vestir, né? Com algumas características que lembre aquela banda que ele gosta muito. Então ele põe a camiseta da banda, né? Geralmente usa roupa preta. Então ele influencia o jeito de viver, né? O jeito de se comportar e até de se expressar baseado naquele grupo, naquele cantor que ele gosta. Né? Uma outra coisa também que a música faz muito, e nós temos um exemplo aqui da palavra mano, que é uma gíria, ela surgiu no rap paulista, né? E acabou que ela foi tão divulgada que a música que usa esse termo, né, a gíria mano, que significa se referir a alguém, né, como se fosse irmão, né, e aí ficou a palavra mano. E ela foi sendo disseminada e acabou ficando popular, inclusive em regiões que nem conhecia esse termo, né. Então, hoje, a palavra mano, ela faz parte do vocabulário, né, por conta dessa música, né, que passou a usar essa palavra e aí, bom, foi influenciando as pessoas. Né? Bom, então hoje com os smartphones, os aplicativos, eu posso acessar qualquer tipo de música em qualquer lugar do país, em qualquer lugar do mundo, tá? E isso faz com que a indústria musical, né, a indústria cultural da música, ela seja cada vez mais rápida e produza cada vez mais. Né? Muitas bandas, elas vivem disso, né? Vivem de música, então a ideia é produzir cada vez mais música por conta dessa rapidez com que elas entram no mercado, as pessoas gostam, as pessoas compartilham. Então, essa indústria cultural da música, ela acabou se tornando bem intensa, né, por conta dessa facilidade. Bom, falando em música, a gente precisa conhecer aqui as formações desses dois tipos de músicas que a gente comentou agora, que é a música erudita e a música popular.
Bom, o que seria essa música erudita, né? Então, vamos lá. As formações musicais são os nomes dados aos grupos de músicos que se reúnem para a execução de uma canção, de uma obra, de uma peça ou um tema musical. No sentido clássico, as formações musicais são de orquestra de câmara, orquestra sinfônica, orquestra filarmônica e grupos de câmara. Bom, a orquestra de câmara, ela é considerada de câmara porque ela é menor, tá? Então tem ali tanto o número de músicos como o número da plateia, das pessoas que formam a plateia, elas são reduzidas, porque elas se apresentam em lugares reduzidos, ok? Bom, temos também a orquestra sinfônica e a filarmônica. Qual que é a diferença das duas? Né? Na antiguidade, a filarmônica era uma orquestra que não precisava do governo para poder bancar ela financeiramente. Tá? Já a sinfônica era bancada pelo governo. O governo, né, dava lá um incentivo financeiro para que essa orquestra pudesse se sustentar. Hoje isso não existe mais, não é mais assim, essa separação. Tá? Mas elas ficaram com o nome de orquestra sinfônica e de orquestra filarmônica. Além disso, nós temos os grupos de câmara. Os grupos de câmara são formados por duetos, trios, quartetos, quintetos e sextetos. São grupos reduzidos, né? Grupos de pessoas que se reúnem tocando um instrumento e fazem a música erudita, né? A música de orquestra, a música clássica. Uma curiosidade sobre a música erudita, vocês sabem que os músicos da orquestra, eles são profissionais. E para isso, para fazer parte dessas orquestras, é preciso passar por provas rigorosas que testam a habilidade musical do candidato. Então, você, para entrar numa orquestra, você precisa, claro, tocar um instrumento e você precisa dominar esse instrumento, você precisa tocar muito bem, e você passa por testes, né, por provas muito rigorosas para você poder fazer parte de uma orquestra. Bom, na formação popular, basicamente a gente tem os seguintes casos. A música popular, ela pode ser formada pelos solos, ou seja, o artista que canta sozinho. Ele tem lá os músicos que ele contrata para acompanhar ele naquela determinada apresentação, ou ele pode ser um músico que canta e toca o seu próprio instrumento. Tá? Então, eles são os solos, tanto tocando o instrumento como fazendo parte, tendo os músicos para acompanhar ele nessa música. E também nós temos as bandas e os corais, tá? Que são outras duas formações da música popular. As bandas são aquelas bandas que a gente conhece, é banda de rock, banda de samba, banda de pagode, tem a banda militar, que é aquela banda formada, né, principalmente no Exército, e aí faz parte das comemorações, e tem os corais, certo? Então, as formações, elas são um pouco diferentes, tanto na música erudita quanto na música popular. Nós temos exemplos aqui da Ana Carolina, que é uma cantora, né? Ela faz solo, né? Então ela canta sozinha e ela tem os músicos que a acompanham. Já esse outro artista aqui, o Gustavo Bertoni, ele é vocalista e guitarrista. Então ele, ao mesmo tempo que ele canta, ele toca a guitarra dele, certo? Bom, por falar em orquestras, nós temos aqui o exemplo da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. É a Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo. E ela tem um projeto muito interessante que se chama Descubra a Orquestra. Então, o que acontece? Eles abrem, né, ao público para assistirem os ensaios dessa orquestra. E, no máximo, 90 pessoas podem participar desse ensaio. E lá nesse ensaio eles escutam, né, tem lá a aula musical, eles recebem um caderno, informações sobre os instrumentos, enfim, eles recebem informações para que eles possam descobrir, né, se eles têm interesse em ingressar no mundo da música através da orquestra, eles têm essa oportunidade. Então, é um projeto bem interessante. E essa
essa orquestra sinfônica tem uma maestrina. Essa maestrina, ela é uma estadunidense, né? Ela tem formação musical desde criança. Então, por exemplo, ela começou a tocar piano aos 2 anos de idade. E aos 5 anos, ela começou a aprender a tocar violino. Então, e ela é a primeira mulher a reger a orquestra, essa orquestra de São Paulo, desde a fundação dela. Ela foi fundada em 1954, né, e só homens eram os maestros. E ela, então, se tornou a primeira mulher a reger esse tipo de a orquestra. E por falar nela, né, na maestrina, vamos falar então do maestro. O maestro e seus movimentos. O maestro, ele é aquele profissional fundamental para a vida da orquestra. É ele que vai comandando todos aqueles grupos. Lembra que lá no capítulo 6 da nossa apostila, nós estudamos sobre a organização dos instrumentos musicais, né? Então, para cada família que tem, né, de instrumentos, ele é separado ali, e o maestro, ele é o encarregado de organizar a apresentação dessa música, né? Então, é ele que dá o tom e é ele que comanda lá quando um instrumento deve entrar, quando o outro tem que parar, enfim, é ele que comanda ali a apresentação da orquestra. E para isso ele usa um instrumento chamado batuta, que é um bastãozinho que ele segura na mão direita, onde ele dá lá os comandos aos instrumentos. E com a mão esquerda, ele comanda se essa música, se esse instrumento deve tocar ele bem alto, bem rápido, né, bem lento, né, bem baixinho, e assim ele vai regendo, né, vai comandando ali a orquestra. Né? O maestro ele já existe desde a antiguidade, né, então ele foi sendo aprimorado esse instrumento, a batuta, né? Antes eram feitos esse comando era feito através de palmas e batidas do pé no chão, e também por bastões que eram batidos no chão também, para marcar o ritmo da música. Ok? Então, gente, hoje nós vamos assistir agora 2 vídeos dessas 2 funções, tanto da música popular como da música erudita. Ok? Vamos ver lá como é que funciona isso na prática. Bom, gente, então vimos lá. Então, o grupo, né, a formação da música popular pelo grupo Melim, né, um grupo de irmãos que se uniram lá para fazer música. Então, vocês viram lá que eles usam poucos instrumentos, né, e fazem a música deles. Um grupo conhecido, em 2019, foi um grupo muito acessado pela internet. E vimos também a música tema lá do filme Titanic, e aí numa versão erudita, né, ou seja, através de uma orquestra, que nós pudemos ver lá também, né, o maestro, né, regendo, e vocês puderam ver também lá os grupos de instrumentos que fazem parte da formação erudita, ok? Então, hoje nós vamos ficando por aqui, e a próxima aula a gente continua. Até lá!